Shalom, Boker Tov, a todos caros irmãos Mafranita. Quero fazer a apresentação hoje para vocês do calendário Mafranita, né? Esse documento que foi aprovado no ano 231, na Calendicur do ano 231, aprovado pelo Cônsul Régio. Então, vocês estão vendo aqui, ó, lá a data, né? Assinatura do terceiro grão-mestre e a aprovação aí da Calendicur do ano 231, desse documento, que é o calendário Mafranita, né? Um novo tempo, uma nova era. Esse é o novo tempo da era messiânica, né? Que se completa com as profecias de Daniel. Bom, minha gente, eu queria falar para vocês a respeito também, né, da parte 1, né, da doutrina Mafranita. A doutrina Mafranita, ela nasce ao longo de 49 anos. 45 anos já se passaram de escrita desses documentos e aprovação pelo Cônsul Régio. Ela já está aprovada já publicada e lançada na Biblioteca Mafranita, porque isso aqui já foi aprovado no ano 245, né? Essa primeira parte, né? Na Calendicur do ano 245 já foi aprovado pelo Cônsul Régio, né? Pelo Alto Colegiado Mafranita. E esse documento aqui, daí, na sequência, né, vem o volume 2, que foi aprovado no ano 246. Esse aqui também já está. Ele ainda não foi catalogado pela biblioteca, porque ele tem o tempo de aprovação e o tempo de que você faz a aprovação, depois ele percorre os trâmites tudo certinho, para então somente depois a gente poder, né, fazer esse tombamento histórico, né? Esse aqui ele já documento que vem tratando, por exemplo, de todo o histórico, né? E de todas as regras, normas, né? Aquelas regras de ouro e as normas que será mantido para o estado espiritual e material Mafranita em construção, tá? Essa é a segunda parte. A terceira parte está na gráfica, né? Para compilação, revisão da obra, feita pelo terceiro grão-mestre, né? E aí, ela também já foi aprovada para publicação no ano 247. E agora que se inicia o ano 248, né? Nessa Calendicur do ano 248, já está, por exemplo, toda aquela obra, já está tudo feita, a revisão, a compilação, porque são 40, a partir de 42 anos, foi 42 anos para escrever e depois mais 7 anos para dar os 49, que são as revisões e as alterações que o Cônsul Régio, né, que o grão-mestre coloca, que é o nosso fundador da consciência mafranita, o terceiro grão-mestre, né? Então, aí, a doutrina Mafranita, gente, ela tem por finalidade, né, a construção de um estado espiritual e material, né, do quais as pessoas, por exemplo, os que aderirem a esse grupo dessa doutrina, por exemplo, terão, por exemplo, isso como estatuto, terão essa doutrina Mafranita como estatuto perpétuo, né, feito entre as gerações livres. Eu até uso aqui já explicando a geração livre. Essa geração livre não é uma geração libertária, né? Não é uma geração, por exemplo, que busca confrontar a fé. A geração livre é livre das ideias malévolas que têm destruído o mundo. Nós entendemos a doutrina Mafranita em si, ela entende desde o princípio do seu nascituro, a doutrina Mafranita, ela entende que
nós precisamos se libertar do materialismo científico de Karl Marx. Nós precisamos se libertar, né, do evolucionismo de Charles Darwin. Esses dois mestres que criaram essas doutrinas malévolas, né? Eu digo malévola porque a doutrina materialista vai tudo contra a fé que existiu desde o começo do mundo, desde o princípio, quando Deus deu a Torá a Moisés lá no Monte Sinai. Então, é para combater isso que foi o grão-mestre ao longo de 42 anos, mais 7 anos de revisão, vai dar 49 anos, ao longo de 49 anos, vem numa batalha muito grande para combater essas ideias malévolas que tá tomando conta das nossas escolas. Qual é a finalidade, por exemplo? A finalidade é fazer com que as nossas escolas, não que nós rejeitamos a ciência, bem entendido. A ciência para nós é muito importante, principalmente a ciência divina, né? Mas nós trabalhamos com a ciência criacionista. O criacionismo para nós é o que norteia todo o nosso trabalho. Então a doutrina mafranita, ela rejeita veementemente o materialismo científico de Karl Marx e rejeita veementemente a doutrina evolucionista de Charles Darwin, porque entendemos que isso não é ciência, isso nunca foi ciência, isso é uma crença ateísta, criar um Estado helenista, por exemplo, uma doutrina helenista, contrariando todos os princípios judaico-cristãos, né, para poder pregar essa nova fé ateísta, que na verdade é uma crença. Quem crê em Charles Darwin, né, no evolucionismo, ele é crente dessa doutrina. Quem crê no materialismo científico, ele é crente dessa doutrina. Então, ela está camuflada hoje de ciência, mas não é ciência. Na verdade, é uma crença, é uma doutrina para destruir as religiões do mundo. E a doutrina mafranita, ela se junta ao judaísmo, ao cristianismo, ao islamismo e a todas as fés que existem no mundo para impedir que essa doutrina malévola, né, materialista, científica e evolucionista, né, ela tome conta das nossas escolas, dos nossos alunos e que faça ideologicamente, crie uma corrente ideológica, né, uma doutrinação, né, combatendo as religiões que Deus deixou no mundo. Porque o judaísmo é a cepa de toda a religião. Foi do judaísmo que saiu o cristianismo, foi do judaísmo que saiu o islamismo. Então, ela é o tronco de toda a fé do mundo. E nós não podemos deixar que esse tronco da fé seja combatido. Por isso nasce a doutrina mafranita, né, que vocês vão ver na sequência, vou começar a expor sobre isso, e convido a todos vocês a fazer parte desse nosso reino virtual, esse é principalmente o reino de Mafra, é um reino virtual, que trabalha para a construção de um reino espiritual e material, a fim de que esse reino virtual e esse reino espiritual se transforme num reino material, materialize as suas ideias para nós se livrar, criar uma geração livre do materialismo científico e livre do evolucionismo. A nossa crença é em Deus único, Criador do céu e da terra, e nossa crença é de que devemos, né, estar alinhado aos princípios da fé. Como Deus é um reino, nós devemos ser um reino também representante e semelhante, como colocou o filósofo Santo Agostinho. Então, minha gente, eu quero dizer isso para vocês e convidar para assistir esses vídeos com nós e interagindo nesse debate com nós, a fim de que a doutrina mafranita se expanda para toda a região, para todo o mundo, a fim de impedir que essa ciência, essa pseudociência malévola está criando na cabeça dos nossos alunos. Então, eu, como professor de história, né, fui ensinado e doutrinado
a ser um materialista, mas eu não rejeito minha fé. Eu sei que nós temos condições de ensinar história, nós temos condições de ensinar geografia, geologia, ensinar biologia, toda a ciência, evitando essas besteiras que depois eu vou explicar, que mais tarde vocês verão que isso é uma besteira. Isso não tem lógica, por exemplo, dentro da ciência. A ciência verdadeira é aquela que não prega o ateísmo, não combate a religião. Ela cuida do seu trabalho e presta seu trabalho científico, porque a ciência é divina, mas ela foi desviada do divino, jogado nas trevas, por exemplo, para tentar trazer de volta o helenismo, o politeísmo, né? E trazer aquela fé antiga helênica, aquela fé grega antiga dos povos pagãos. E é isso que nós temos que trabalhar. Os judeus trabalharam tanto no tempo dos Macabeus para combater isso, e vem trabalhando, e nós vamos trabalhar. Então, conte com nós, caros irmãos mafranita, né? Mafranita é todo aquele que tem fé. Fé, eu já vou deixar bem claro isso aí. Ó. Não é uma denominação religiosa separadamente. Seguir a doutrina mafranita não significa que você vai seguir uma religião definida. Você vai seguir os princípios da fé em Deus, né? O princípio de zelar pela doutrina e pela fé. Então, meu muito obrigado a todos vocês que estão me assistindo e vamos continuando nessa luta, porque a luta começa agora e nós vamos trabalhar arduamente para que isso aconteça e para que essa ideia, todas as regras e as ideias contidas na doutrina mafranita venham a se materializar a fim de que o nosso povo alcance uma consciência plena, né, para a libertação do corpo e da alma. Meu muito obrigado, shalom a todos.